Fala aí pessoal, tô aqui gravando mais uma videoaula, meio que em cima da hora e tal, mas eu vou ver se consigo explicar aqui, né, meio que de uma maneira meio atordoada, né, então vamos partir aqui para ideia de força-peso, certo? Então aqui tem a Terra, que é redonda, e vários objetos, né, uma com massa m3, outra com m2, m1, sendo atraídas, certo? Devido à força que vocês devem saber, né? Que é força gravitacional. Esses objetos estão em queda livre. A gente poderia dizer que eles estão em queda livre, já que a gente está desconsiderando a resistência do ar. Basicamente, só levando em conta a aceleração gravitacional, certo? Bom, e falando assim de gravidade, né? Da força e aceleração gravitacional, quando a gente tem um corpo, uma massa, com uma massa, a característica intrínseca de um corpo, né, de, ou seja, uma força intrínseca desse corpo, a gente vai levar em conta que é a força-peso, certo? Então tá, o peso de um corpo é a força de atração gravitacional exercida sobre ele, certo? Então, normalmente, comumente a gente costuma considerar que G igual a 10 metros por segundo quadrado dá algo aproximadamente isso, tá? Na verdade é 9,8.1, 9,81, certo? E blá blá blá, vai indefinidamente, né? E lógico, né? Essa aceleração depende da altura, eu vou explicar isso mais tarde, certo? Então tá. Para iniciar o conceito, né? A gente tem aqui a massa M1, um outro corpo M1, M2, M3. Todas elas estão sujeitas a uma força, que é a força-peso. Peso 1, peso 2, peso 3. Certo? Sendo assim, a gente leva em conta que dividindo o peso 1 pela massa 1, peso 2 sobre a massa 2, peso 3 sobre a massa 3, a gente vai ter esse G, né, que vai ser justamente a aceleração gravitacional da Terra, mas pode ser de outro planeta também, qualquer outro planeta do sistema solar. Então, daí que parte a noção de que, só antes de encerrar aqui, vetorialmente, como a gente sabe, a força ela é uma grandeza vetorial. Vetorialmente o peso vai ser expresso dessa forma, né? Peso m, que é a massa, é um escalar, g. A aceleração ela pode estar apontando, normalmente ela vai estar apontando para o centro, né, de um planeta, enfim, de um astro aí qualquer, certo? Então, vem daí justamente a noção de que o peso, né, ele, ele é diferente da massa, né? A gente fala peso no dia a dia justamente por uma questão mais, mais prática, né? Não vai na padaria e pede, por exemplo, você fala pro padeiro, me dá uma massa. Não, você vai falar para ele pesar, né? Caso falar 1 quilo de pão, ele pesa 1 quilo, e não vai massar. Enfim, mas é só uma convenção que a gente usa, né? Enfim, mas é bem fácil separar a física, a física das situações do dia a dia. Sendo assim, a unidade de uma força-peso é quilograma-força, né? Também pode ser expressa em quilograma-força. 1 kg-força vai ser igual a 1 kg vezes 9,8 metros por segundo quadrado. 1 kg-força é igual a 9,8 newtons, certo? Então essa é a equivalência
Normalmente peso também se utiliza newtons, porque é uma unidade de força, como eu falei. E, certo, tendo essa relação em mente, a gente pode partir aqui então para a ideia de gravitação, certo? O que é gravitação? É o estudo das forças de atração entre massas, certo? Forças, né, que são forças gravitacionais, né? E dos movimentos dos corpos submetidos a essas forças. O que eu quero dizer? Eu vou explicar, né, justamente através de uma lei de Newton que não é aquelas clássicas 3 leis da dinâmica, mas que é a lei de atração das massas, que foi elaborada, né, foi estudada, foi feita, né, vamos dizer assim, por Newton, na época que ele estava numa epidemia, olha só, né, quando ele teve que sair de Cambridge da Royal, e ir pro campo, né? Ele tava lá, né? Acho que na fazenda da mãe dele, foi pro campo, né? E naquilo tem aquela história, né? Aquela velha história de que ele sentou do lado de uma macieira e a maçã caiu na cabeça dele. E assim ele formulou essa ideia de gravidade, né? Aquela ideia de que tanto a Terra quanto a maçã, por mais absurdo de pequena que seja a maçã, está exercendo alguma força gravitacional sobre a Terra. Enfim, é meio que uma lenda, pode ser que seja verdade, não sei, mas, mas que Newton formulou a lei de atração das massas, né? Que isso é mais do que sabido, né? Então a gente tem um corpo A e um corpo B aqui. Então a gente tem uma força de B em A sendo aplicada por A, pelo planeta A, vamos dizer assim, o planeta. E a gente tem a força de A em B sendo aplicada por B, certo? E a gente tem uma certa distância entre esses dois planetas, certo? Nisso, a gente vai ter que a força de A em B, ela vai ser igual menos F de B em A, ou seja, vetorialmente eles vão ter sentidos opostos, certo? Que a gente tinha falado da direção, eles têm a mesma direção, mas sentidos opostos. E a gente vai ver aqui, ó, que AB e BA em módulo são iguais, certo? Então o módulo dessa força é igual ao módulo dessa. Assim, F de A e B, F de B e A, F, ele é notado por, né, de maneira geral, se a gente quiser abranger isso, né, tanto para F de B, A, B, quanto para de AB, né, a gente tem que isso aqui vai ser igual a F, né, já que os dois têm o mesmo módulo. Se a gente quiser descobrir o módulo da força de atração gravitacional que está sendo exercida sobre eles, a gente tem G, M2, M1, opa, MA na verdade é MB, sobre distância quadrada. Não sei se está dando para enxergar aqui. E a gente tem essa constante aqui, não se preocupe com ela. Normalmente ela é sempre dada em exercícios no que diz respeito à gravitação, certo? Então, a gente tem aqui um planeta, no caso o planeta Terra, vamos considerar. Ele tá meio mal desenhado, mas ele é redondo, continua redondo, tá? A Terra não é plana, tá bom? E aqui a gente tem a Lua, por exemplo. Então, a Lua, ela tá a uma certa distância. Vamos colocar aqui H, certo? E um R, que é distância do raio, né, do centro do raio até o comprimento da circunferência que seria a Terra, certo? A gente tem essa mais essa distância, certo?
ou seja, a força gravitacional, ela sempre parte de centro de massa, vamos assim dizer, de um planeta para outro. Normalmente são problemas que envolvem planetas, astros terrestres, tem um certo envolvimento com relação à astronomia, né? Quando a gente vê a coisas relacionadas à gravitação. Eu acho isso bem interessante. Eu espero que vocês gostem também, enfim. Então tá, a gente tem aqui, né, constante universal, mzão, que é a massa da Terra, um mzinho, que é a massa da Lua, e a distância ao quadrado, que é essa distância aqui, certo? Reescrevendo ela, não sei se está focando direito aqui. Eita, pronto. Mzinho, mais R mais H ao quadrado, certo? Que é essa distância mais essa distância ao quadrado. A gente pega essa relação do peso, a força-peso, e essa força que a gente acabou de descobrir, a gente iguala, né, essa força, peso da Lua no caso, certo? Peso da Lua igual a força gravitacional que está sendo exercida sobre a Lua. A gente vai ter mg, gmm, a mais h ao quadrado, que não tá dando para enxergar aqui, mas vai cancelar esse m aqui, vai cancelar esse m aqui. E a gente vai ter justamente essa relação aqui, certo? Então a gravidade na Lua, ela vai depender do... realmente, a aceleração gravitacional na Lua, ela vai depender da constante gravitacional, da massa da Terra, sobre aquela distância lá, né? Então, se por algum acaso a Lua se afastar ou se aproximar da Terra, certo? Isso vai variar justamente esse h aqui, que vai fazer com que essa distância seja maior ou menor. Isso vai influenciar na maneira como a gravidade, né? Como a gravidade na Lua vai. Ou seja, os dois vão meio que ter uma relação inversamente proporcional. À medida que um cresce, outro diminui. E vice-versa, certo? Sendo assim, um G, se a gente está aqui na Terra, lógico, a gente vai ter essa relação aqui. Que G, constante universal, massa da Terra sobre raio quadrado.